Olá pessoal, meu nome é Christian, sejam muito bem-vindos ao NAB Talks, seu podcast de carreira e liderança. No episódio de hoje, vamos falar sobre liderança, inovação e os desafios da indústria de tecnologia e serviços. E o convidado de hoje é o Celso Tacla, presidente da Valmet América do Sul. Esse programa é um oferecimento da NAB Capital Humano, consultoria especializada em recrutamento executivo e desenvolvimento de lideranças. Seja muito bem-vindo, Celso. Obrigado, Christian. Um prazer estar aqui com você e com todo mundo que está assistindo aí o nosso podcast. Show, o prazer é nosso. Vamos ter uma aula hoje de como ser um executivo de primeira linha e um prazer e uma honra receber você aqui. Obrigado, Christian. Bom, pessoal, o Celso, ele é presidente da Valmet América do Sul, foi presidente da Metso Paper, também trabalhou no grupo norueguês Kværner e na sueca Göteverken. É mestre em gestão empresarial pelo IBAP, FGV, engenheiro de produção pela Federal de Santa Catarina, graduado em engenharia química pela Federal do Paraná, possui formação como conselheiro consultivo profissional pelo CMJ, cursou inúmeros programas de desenvolvimento e governança corporativa no IBGC e IMD na Suíça e Wharton nos Estados Unidos. Celso também é membro do conselho diretor da Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel, diretor da ABIMAC e Sindimac Paraná, e do Conselho Consultivo da Valpro, Gerenciamento de Obras. E, muito legal também, recentemente recebeu do presidente da Finlândia a insígnia de Cavaleiro de Primeira Classe da Ordem da Rosa Branca, em reconhecimento aos esforços para ampliar a atuação das empresas finlandesas de tecnologia e fortalecer seu relacionamento com os mercados exteriores. Parabéns, hein, Celso? Obrigado, Cristiano. Pô, que legal receber uma homenagem do presidente da Finlândia, cara. Cavaleiro de primeira classe, hein? Para mim foi uma surpresa também quando eu recebi essa condecoração, né? Foi um momento muito especial, muito feliz para mim. Muito legal, né? Parabéns. Foi bacana. Olha só, hein? Bom, Celso, você tem uma... Diga. Não, e da Finlândia, né? Um país que é tão reconhecido, que tem tantas boas práticas, né? Então, eu acho que foi um reconhecimento muito importante. Foi, sem dúvida nenhuma, super importante. Pessoal, até antes de começar, eu vou contar aqui como é que eu conheci o Celso. Em 2014, eu fui também fazer um curso de educação executiva lá na Suíça, no IMD. E aí eu mapeei alguns executivos residentes de Curitiba que tinham estudado lá. Eu falei, poxa, eu vou mandar um e-mail para esses caras para tentar aproveitar ao máximo a minha experiência. E aí não conhecia o Celso ainda, mandei um e-mail lá, me lembro que fui almoçar com você lá na Valmet, e você estava chegando de viagem internacional naquele dia. Tipo, ele marcou comigo meio-dia, quando eu cheguei lá, o cara estava com a malinha. Então o Celso, depois, né, desde então a gente mantém algum contato e ele está sempre em algum lugar diferente. Então, sei que a carreira dele é bem... Novidade para mim também, Cristiano. Eu não sabia que foi assim que a gente se conheceu. Foi assim, cara. Legal. Eu escolhi lá, na época não tinha tanta gente que tinha ido ao IMD, né? Eu mapeei umas 5, 6 pessoas só, e aí mandei para essas pessoas, falei, poxa, eu gostaria de tomar um café contigo, né? Tentar aproveitar a experiência lá da melhor forma possível. E aí, primeiro que você me respondeu, né? E depois me recebeu lá e foi muito legal. Foi muito legal. Poxa, Celso, conta um pouco da tua carreira, como é que você chegou, onde chegou, meu cara? Bom, Cristiano, você já contou um pouco do meu histórico, né? Eu comecei a trabalhar ainda nos anos 90 e eu sempre fui entusiasmado pela área de celulose e papel. Eu tinha fiz engenharia química, né? E tinha feito lá pós-graduação em engenharia de produção e como eu era um bom aluno, tinha a oportunidade de escolher, e foi o primeiro a escolher até aonde que eu faria o estágio obrigatório. Aí escolhi fazer logo na Klabin, né, que era uma empresa de celulose e papel. Naquela época, a maioria dos alunos escolheriam fazer na Petrobras ou numa petroquímica, que era o que tinha assim, de maior, né, que era o sonho de consumo. Mas eu fiz na Klabin, tive uma experiência incrível lá, gostei muito das pessoas que eu conheci, da empresa, né, de como que ela trabalhava, e acabei me entusiasmando com esse setor e segui mais ou menos, né, não sempre em empresas de celulose e papel, mas foi onde eu comecei a trabalhar. Aí trabalhei em empresas de bens de capital, eu trabalhava na Cocelpa naquela época, logo que me formei, e vi um anúncio no jornal que chamava um engenheiro de vendas para Götaverken Energy, que era uma empresa sueca, e onde eu tinha uma admiração muito grande pelas pessoas que trabalhavam lá e tinha um interesse grande de trabalhar nessa empresa. E resolvi, então,
mandar meu currículo. Eu conheci algumas pessoas que trabalhavam lá, e acabei sendo aprovado e fui contratado pela Gotaverk. Então comecei a trabalhar ali. Até o que me levou para lá naquela época não foi nada relativo a progresso monetário, alguma coisa assim. Fui inclusive ganhando menos do que eu ganhava anteriormente, né? Mas eu vi ali uma perspectiva muito grande de crescimento. Então comecei assim, Christian, e fui galgando aí etapas, né? Depois eu fui trabalhar na Querner e passei a ocupar cargos de gerência, de diretoria nessa empresa, na Querner, que depois vendeu para uma empresa finlandesa, que era a Metso, a área de celulose e papel. Então fomos lá adquiridos, né, pela Metso. Mas eu tive que colocar meu cargo à disposição, porque eu era um diretor da Querner, né, então havia aí uma duplicação de cargos e funções e pessoas. Coloquei meu cargo à disposição, mas fui selecionado para seguir trabalhando na Metso. Isso foi em 2006. Em 2008, eu recebi um convite para assumir a presidência da Metso, né, mas com uma visão de Brasil naquela época. Então, fui convidado para ir na Finlândia. Tem até uma curiosidade, porque era uma reunião que o presidente da Metso me chamou lá para... Certamente houve um processo interno, né, mas eu sabia mais ou menos qual que seria, que eu estava classificado aí para essa posição, mas não estava ainda consolidado, né? Teria a última conversa com o presidente global. Ele me pediu que fizesse uma apresentação e mostrasse dados do mercado do Brasil, como que a gente atuava, qual era a minha proposta de atuação, e eu fiz, né? Preparei muito bem uma apresentação, mas na hora de apresentar, deu tela azul no computador, né? E você imagina você ir até a Finlândia para fazer uma apresentação, uma reunião de meia hora, e o teu computador não funciona. Nossa. Mas a coisa fluiu bem, né? Foi até melhor. Aí conversamos por 30 minutos ou uma hora, e deu tudo certo ali. Então eu segui na Metso a partir de 2011, ainda como presidente das operações da Metso. Me tornei o presidente, mas agora com uma visão da América do Sul. E depois, em 2014, houve uma cisão da Metso e a formação da empresa Valmet. E mais uma vez, claro, era uma empresa nova, com acionistas diferentes. A Valmet é uma empresa listada na bolsa Nasdaq de Helsinki. Mas eu fui selecionado, escolhido para ser o presidente da Valmet na América do Sul. Isso em 2014, né? Então segui nessa posição, onde eu sou, além de presidente aqui para a América do Sul, sou também parte e membro do Comitê Executivo Global da empresa. Então, assim, em poucas linhas, né? Essa foi a minha trajetória aí até chegar a esse ponto onde eu estou agora. Que legal, hein, Celso? E você trabalhou em muitas empresas nórdicas, né? Deve conhecer a cultura de lá como poucos brasileiros, né? É muito interessante, né? Eu comecei trabalhando na Gotaverk, que era uma empresa sueca, e passei logo no começo, quando fui trabalhar lá, fiquei um mês conhecendo a empresa, entendendo sobre os negócios, como que os negócios eram feitos, né? Então foi uma experiência muito, muito bacana para mim, né? Até naquela época eu tive que fazer um curso dinâmico de inglês, né? Porque você sabe que a gente não tinha tanta experiência assim. Eu, claro, tinha estudado inglês, mas não tinha aquela fluência que era necessária pro trabalho, mas acabei fazendo isso e aí fiquei lá durante esse mês, né? E voltei para cá. Então foi uma carreira que segui depois na Querner, que é uma empresa norueguesa, né? E a Querner ela atuava tanto nessa área de bens de capital para a indústria de celulose, mas também em óleo e gás, né? Então era muito forte em óleo e gás. Então uma experiência com outra, uma cultura também nórdica e escandinava, mas uma outra empresa, um outro país, e com diferenças culturais também, né? E agora, desde o tempo da Metso, eu trabalhei então uma empresa finlandesa, de capital finlandês, e a Valmet também é uma empresa finlandesa. Então foram mudanças, mas quase sempre baseadas em países nórdicos, né? E a Finlândia tem a linguagem é totalmente diferente, né? O idioma é finlandês, por sinal é um dos mais difíceis, né? Que existem, que utilizam o nosso alfabeto, mas eu acho que uma palavra em finlandês todos sabem qual é, né? Eu acho que você também sabe falar uma palavra em finlandês, Christian. Deve ser vodka, né?
Não. Sauna. Sauna é uma palavra finlandesa. Talvez a palavra de pronúncia mais fácil, né? Porque mas é um país muito lindo, né? Um país que tem aí 200 mil lagos. Então a beleza da Finlândia está nas florestas que eles têm, nas belezas naturais, na cultura, né? Na educação do povo. É um país fantástico, né? Então eu tenho que dizer essas palavras até por ser e por acreditar nisso também, né? Eu gosto muito da Finlândia e quando eu fui lá pela primeira vez, Christian, eu achei que ia ser assim, nossa, eu tô na Finlândia, tirei 1000 fotos, né? Não vou, sei lá, vou vir aqui, eu acho que nunca mais. Hoje, se me perguntarem assim, quantas vezes você foi para a Finlândia, realmente eu não sei te dizer, eu creio que mais de 100 vezes. Então, nossa Senhora! É alguma coisa. Mas que vai quantas vezes por ano, então? Mas eu já tinha ido lá também quando trabalhava em outras empresas, sim, né? Sim. Mas eu, talvez umas 5, 6 vezes por ano, vou até a Finlândia. São normalmente viagens curtas, né? Uhum. Mas aproveitei também algumas viagens, porque eu conheci até... Você vai ter uma reunião, chega, jantar... reunião no segundo dia e volta, né? Nossa. Aí eu falei, nossa, encontrei um colega meu, que é um diretor da Klabin, e ele me contou que conhecia bastante da Finlândia, né? Conhecia até mais do que eu. Falei, nossa, mas não é, eu tenho que voltar aqui, voltar a trazer minha esposa, né? Uhum. E visitamos lá, alguns anos atrás, fomos até Lapônia, na época do inverno, né? Uma experiência muito bacana para nós. Poxa, que bacana. E você tem tuas filhas que moram na Europa também, né? Sim, eu tenho 2 filhas, uma que é engenheira química, e mora na Inglaterra, né, em Liverpool, trabalha na Unilever, e a outra que é designer de moda, que mora na França. Até acabei de vê-la aí no final de semana. Puxa, que beleza, que maravilha. Bom, Celso, conta um pouquinho pra gente do business da Valmet, que talvez a nossa audiência e os ouvintes não conheçam. Uhum. Então, a Valmet, ela trabalha com indústrias de processo, indústria de celulose, papel e energia, e também nos setores aí de serviços, né, para essas empresas e para outras também, automação e controles, válvulas de controle, é uma outra linha de negócio que nós temos. A Valmet é uma empresa de capital finlandês, né, listada na Bolsa Nasdaq da Finlândia. Nós somos mais ou menos 18 mil Valmetiers, né, como a gente chama um colega ou outro, e estamos espalhados em todo o globo, né? A Valmet é líder mundial em todos os negócios dos quais ela participa, né? Então, provavelmente quem pegar uma folha de papel, você está tocando ou já tocou em um produto que foi fabricado com uma celulose feita numa máquina produzida pela Valmet. Então, é uma empresa inovadora, uma empresa que tem raízes aí que voltam a mais de 220 anos e tem um centro de tecnologia, principalmente na Finlândia e na Suécia, né? Mas também em vários nos Estados Unidos também temos operações importantes, na China, aqui na América do Sul. Então, uma empresa efetivamente global. Que legal. Bom, pessoal, e Celso, né? Diferentemente de uma indústria que o pessoal talvez conheça em casa, que produz produção seriada, né? 100 vezes, 1000 vezes, 1 milhão de vezes o mesmo produto, o negócio de vocês é totalmente customizado de acordo com a necessidade do cliente, né? E imagino que sejam projetos também muito longos, né? Às vezes 1 ano, 2 anos. Conta um pouco disso, da diferença que e principalmente da diferença que é para quem trabalha numa empresa assim. Sim. Bom, o Christian, eu acho que não, em todos esses anos que eu trabalho aí na Valmet, eu não me lembro de ter fornecido, né, que nós tivéssemos fornecido uma mesma planta, uma mesma fábrica para 2 clientes diferentes. Simplesmente não existe isso, né? Então, como eu falei para você, a gente trabalha com fábricas de celulose e desde o projeto, da parte de conceito, né, dessa fábrica até o projeto de detalhamento, a fabricação dos equipamentos e mesmo a instalação, a partida e os testes da planta, nós temos a capacidade de fazer esse fornecimento completo ou de uma máquina de papel ou de uma planta de geração de energia. Então são vários equipamentos e sistemas, né, que podem compor uma fábrica ou outro tipo de indústria.
Mas realmente a variação é muito grande, porque depende muito da capacidade, né, de produção, e a capacidade tem subido ano após ano. Então, as fábricas que eram enormes há poucos anos atrás, hoje são pequenas. Então, a escala é muito importante nesse negócio. Quanto mais você conseguir produzir, né, os seus custos fixos são diluídos com uma produção maior e então existem benefícios. Mas então, a capacidade é diferente, a matéria-prima é diferente, a gente não está falando de uma matéria-prima homogênea aqui, né? Então, quem produz celulose e papel utiliza madeira. A madeira pode ser de espécies diferentes, de clones diferentes, pode ter características diferentes. Os produtos, né, para a qual essa celulose se destina também é diferente. Então, ou o papel, né? O papel, uma fábrica de papel vai produzir papéis também com finalidades diferentes. Então, a Valmet produz os equipamentos e as fábricas até completas para a produção de celulose e de papel. O papel pode ser um papel ticho, né? Um papel sanitário, seja um papel toalha, um papel higiênico, papéis de embalagem ou papel cartão, para embalagem de líquidos, de alimentos ou qualquer tipo de embalagem. Então, e caldeiras, né? Caldeiras que queimam biomassa para geração de energia e várias outras. Eu falei também da parte de automação, né? Toda a parte de automação de fábrica, seja de celulose ou não, né? Outras indústrias de processo também. E válvulas de controle, fruto de uma aquisição que a Valmet fez ainda no ano passado, né, que foi a aquisição de uma empresa que se chamava, né, Neles. Os produtos hoje ainda se chamam Neles, as válvulas, mas faz parte hoje de uma linha de negócio da Valmet. E aí também se utilizam muito, tanto para a produção de óleo e gás, para celulose e papel, para mineração. Então existe uma gama de indústrias que utilizam os nossos produtos e tecnologias. Ou seja, a Valmet vende para outras indústrias, né? Sim. Que daí vai produzir seus... A indústria principal que nós servimos realmente é energia, de celulose, papel e energia, mas também outras indústrias, né? Eu falei de sistemas de automação. Por exemplo, grandes navios, alguns desses grandes navios de cruzeiro, dessas linhas mais importantes, eles funcionam com sistemas de controle fornecidos pela Valmet. Eu acho que talvez você não sabia disso, né, Cristian? Então, quando se entrar num navio de cruzeiro, pode se sentir seguro que muitos deles aí... Pergunta quem é que forneceu o sistema de controle. Você foi meu amigo que ajudou aí? Não sabia. Quer dizer, pura tecnologia daí, no caso. Pura exatamente. Tecnologia, software, etc. Essa questão é muito importante, até porque um ponto importante para as indústrias hoje, né, sejam de qualquer setor industrial, é digitalização. Então, a Valmet está equipada para fornecer toda a automação das fábricas, o controle, né, e níveis superiores de controle também que podem levar uma fábrica autônoma. Então, esse é a nossa caminhada. Legal. E é uma mão de obra, né? Eu vejo pela tua própria carreira, né? Você fez uma longa carreira, ou talvez num mesmo setor, passando de engenheiro, né? Vamos dizer assim, uma mão de obra bem técnica, projetando, etc. e tal, para gestão. Como é que é essa mudança, essa virada de chave? Eu na realidade, quando eu comecei a trabalhar lá, eu trabalhava mais na área de vendas e assistência técnica, porque éramos poucos na área em que eu trabalhava, então tinha que meio que quebrar o galho de tudo, né? Uhum. E eu, como conhecia a parte de produção, tinha trabalhado em fábrica, né, de celulose, então eu conhecia e podia fazer as cotações, mas aí tinha que fazer orçamento, contratar os fornecedores, o processo de vendas. E aí eu comecei também a me inserir em serviços de assistência técnica, né? Quando os clientes tinham algum problema, apesar de eu não ser a pessoa talhada para isso, né? Eu tinha uma outra função, mas eu tinha algum conhecimento técnico, né? E podia, pelo menos, ser aí um meio de campo para intermediar uma solução. Então eu comecei assim, Cristian, eu acho que com essa humildade também, né, de tentar entender os problemas que os clientes tinham. Eu acho que isso foi um impulso muito grande para mim, para minha carreira, e muitos dos clientes gostavam, né, assim, de ter a minha assistência também, porque eu ia com esse olhar, de tentar entender o que se passava, né, e não defendendo uma solução que nós tivéssemos desenhado ou não, né? Então, eu acho que aí foi uma coisa muito importante para mim também,
na fase inicial da minha carreira, né? Mas é claro que depois aí eu fui cada vez mais me dedicando à área de negócios e à gestão, né, desses negócios como eu faço hoje, né, numa outra esfera. Bacana. E gerir pessoas, né? Porque mudou, né? Uma coisa é gerir projetos, talvez atender clientes em manutenções ou preparar orçamentos, como você disse, né? Mas gerir pessoas, times de diretores, motivar esse pessoal. Como é que foi teu aprendizado e teu desenvolvimento nessa área? Foi uma caminhada também, né? Claro que eu tinha esse viés técnico e de negócios, então nunca fui uma pessoa 100% técnica, não trabalhei com projetos, trabalhava na área comercial, mas entendia um pouco até por curiosidade, né, como que os equipamentos eram dimensionados, entrava um pouco mais a fundo e era capaz de manter uma conversação, uma discussão técnica. Mas eu acho que um grande fator na minha carreira também, que foi alguma coisa pivotal para mim, foi esse que você até citou, o curso de mestrado que eu fiz na FGV, né, e em gestão empresarial. Então, a partir dali também eu ganhei outros conhecimentos, comecei a ampliar a minha visão e eu adquiri mais, né, dessa questão para realmente gerenciar, liderar os negócios, né, e inspirar as pessoas e trabalhar com gente e começar a ver me direcionar mais para esse lado, né? Então, isso foi muito importante na minha carreira. Eu acho que foi uma virada de chave nesse ponto. Mas, é claro, tinha interesse também em seguir me desenvolvendo e por isso fui seguindo. E depois, eu sempre continuei com muito interesse e aí vontade de aprender, né? A fazer outras atividades. A própria Valmet ou as outras empresas que eu trabalhei propiciaram também, né, que eu tivesse oportunidades de desenvolvimento, fazendo cursos e programas, mas mais do que isso também na vivência prática, conversando com as pessoas, discutindo, interagindo. Eu acho que essa curiosidade também me levou nesse caminho. Bacana. Bom, o setor de papel e celulose ele é um setor que investe demais, né, em inovação e sustentabilidade. Conta um pouco dos projetos que você participou e do que já fizeram e que está por vir ainda. Uhum. Christian, eu vou falar aqui do que nós estamos fazendo na Valmet agora, porque não vou falar de tudo que eu participei, porque eu participei de muitos projetos, né, de muita coisa que aconteceu na minha carreira. Mas a Valmet é uma empresa, eu falei que ela tem uma raiz, né, de muitos anos, aí de centenas de anos, porque a nossa característica sempre foi de trabalhar com inovação. É claro que a gente tem que ter uma proposta, uma tecnologia competitiva. Né? Nada funciona, nada para de pé se você não conseguir entregar valor, né, para os teus clientes. Mas é claro que entregando valor, mas sempre buscando desenvolver coisas novas. E a Valmet ela aplica mais ou menos 2% do seu faturamento. Né? O faturamento da Valmet está na casa de 5 bilhões de euros por ano, né? O faturamento global. Então 2% disso é bastante dinheiro, né? Que é aplicado para desenvolvimento de novas tecnologias e processos e soluções. Então, e uma grande parte dos nossos negócios, quase que 1/4 dos negócios, ele vem de tecnologias novas. Então, apesar de muitas pessoas poderem imaginar, né, que a tecnologia para a produção de celulose e papel é alguma coisa mais que seja alguma coisa parada, não é. Ela tem se alterado de uma maneira constante e muito grande, muito relevante nos últimos anos. E visando a sustentabilidade, por exemplo, né, o consumo de água por tonelada de produto produzido, de papel produzido, por exemplo, ele, sei lá, se pegar dados aí de 30 anos atrás e hoje, reduziu em 5 vezes, mais ou menos. Então, consumo de água, consumo de energia. Antigamente, uma fábrica de celulose ela era deficitária em energia. Ela tinha que importar energia. Hoje ela consome metade da energia que produz e a outra metade é exportada para o grid. Então você imagina quanto isso significa, né? Mas para citar alguns dos projetos importantes que a gente fez e está fazendo aqui nos últimos tempos,
esse grande projeto que a Klabin fez, né, o Klabin Puma 2, muitos de vocês devem ter ouvido falar, que é um dos maiores projetos que foi feito aqui no estado do Paraná nos últimos anos. A Valmet foi a principal fornecedora da fase 1 desse projeto, né? A gente forneceu um sistema uma planta de produção de fibras e a máquina de papel 27, que foi um grande sucesso, é um grande sucesso, que eles produzem papéis de embalagem, mas 100% a partir de fibras de eucalipto. É um produto novo, né? Que eles chamam de Eucaliner. Então, com essa tecnologia implantada nessa máquina, né, que foi desenvolvida a 4 mãos com a Klabin e a Valmet, a gente consegue ter, ou eles conseguem ter, economia de fibras, né, mais de 10% de economia de fibras, com a mesma resistência no papel. Agora você imagina você economizar 10% de fibras e pensa lá atrás, né, na área de floresta que você precisa, no transporte de madeira que você precisa até a fábrica, no processamento dessa madeira para transformar em celulose e depois em papel, e depois para transportar 10% menos de peso também para quem vai converter esse papel para fabricar as caixas, né? Então você imagina a economia que existe em todo essa cadeia. Então é uma coisa fantástica, né? E agora a gente entregou também para a Klabin a fase 2 desse projeto, que tem a Valmet também foi a principal fornecedora, e aí tem a máquina 28, a outra era 27 e essa 28 que é a máquina ainda maior, né? Uma máquina que faz o mesmo tipo de papéis que aquela outra faz também, que é o Kraftliner, mas também faz agora cartões, né? Cartões, por exemplo, para embalagem de líquidos, para embalagem de produtos alimentícios. Então, é uma máquina ainda muito maior. O prédio dessa máquina tem 150 metros, tem 400 metros de comprimento o prédio que abriga essa máquina, para você ter uma ideia, Cristian. Quanto tempo demora para fabricar essa máquina? Não, a implantação de um projeto desse tipo, né, ela é de 26 a 28 meses, mas é um projeto que ele é pensado, né, o tempo total, desde a fase inicial, quando se começa a discutir e formular as propostas, a discussão, a implantação do projeto. Esse tempo, normalmente, e tem as fases preliminares, né, quando quem vai instalar a máquina ainda faz os estudos de viabilidade. Esse tempo total aí de 4 a 5 anos para um projeto desse tipo. Caramba. Então são projetos de longa duração, né? Como é que ganha um projeto desse? Tem tempo aí? Eu acho que eu não vou contar aqui para a gente continuar ganhando, Cristian. Mas é com uma equipe super, com tecnologia, né? Mas assim, tudo começa com pessoas, né? Então pessoas se convertem em negócios e negócios em resultados. Então a nossa equipe é fantástica, né? Tanto a nossa equipe aqui no Brasil, no Chile, na América do Sul, e todas as pessoas que trabalham nas outras geografias. Eu acho que o time da Valmet é muito forte. Então, se eu fosse escolher alguma coisa para te responder essa pergunta, né, como é que a gente ganha um projeto desse? É com pessoas, né, e pessoas que trabalham com dedicação, com engajamento, e aí vai todo o trabalho que a gente tem que fazer nesse entorno. Sensacional, hein? A gente engenheiro, indústria, venda de máquinas, né? O pessoal acha que o que mais importante é a tecnologia, é a máquina, é a fábrica, mas não, no final o mais importante são as pessoas, né? Acho que o que eu uso mais meu tempo também, Cristian, é com pessoas hoje, né? Se eu for ver, né? Os números eles são uma consequência do trabalho que a gente faz, né? Mas claro, com o mercado, como que o mercado está se desenvolvendo, quais são as necessidades que a gente tem para hoje, mas olhar também o futuro, né? Quais são as necessidades que tem para o futuro e que gap que nós temos, como que nós vamos ter essas competências, atrair novos talentos e manter, né, os talentos que nós temos na empresa. Então, esse é o nosso trabalho. Eu até quero saber, né, porque, poxa, se você tem vamos dizer assim, a Valmet, né, tem um grupo tão talentoso e tão competente de pessoas, como é que é esse processo de atração, e não só atração, mas o desenvolvimento delas ao longo da carreira? Então são muitas ações que nós tomamos, né, Christian? Primeiro também a companhia, a empresa, ela tem que ter uma imagem positiva, mas tem que ter um propósito também que atrai as pessoas. Eu acho que o nosso propósito, né, que é de converter recursos renováveis
em soluções sustentáveis, ele é, se você analisar, é uma proposta muito sugestiva, né, para quem quer ter um mundo melhor para os seus filhos, né, para si próprio e para a sua descendência. Então, esse é o nosso propósito. Então, primeiro, ter o alinhamento das pessoas, divulgar esse propósito e buscar esses talentos, né? E nós temos feito isso com programas de estágio, e aí desenvolvendo as pessoas que trabalham lá dentro da Valmet também, com programas de desenvolvimento, tanto desenvolvimento técnico, né? A gente tem um programa de pós-graduação desenhado tailor-made para as nossas pessoas, que foi feito pela UFRJ, a BTCP, que é a Associação Brasileira de Celulose e Papel, e os nossos técnicos, eles botaram a mão lá, o nosso diretor lá de engenharia, o Dimas, foi dizer, não, aqui tem mais carga aqui ou ali, nossa visão de futuro é essa. Então, foi desenvolvido assim o nosso programa, um programa de lideranças, um programa também de desenvolvimento técnico para as pessoas, e aí muitas outras coisas fora desse programa de aprendizagem, né? Assim, como que a gente trabalha com as pessoas dentro da Valmet, né? E dentro da Valmet não significa dentro do prédio da Valmet, porque as pessoas hoje trabalham em qualquer lugar, né, Christian? Exato. Então, mas como que as pessoas se sentem em trabalhar junto conosco na Valmet? E o que eu mais ouço também é que eles sentem, né, que eles sentem o valor dos nossos valores, que os nossos valores são vivenciados, né, por todos no dia a dia. Então, eu acho que é muito disso também, né? Esse comportamento que a gente tem, vivência que a gente tem dos valores e a colaboração que existe entre as pessoas. Então, são muitos fatores que a gente tem aí para reter as pessoas e atrair novas pessoas também. Eu acho que também é importante, né? A Valmet é uma empresa multicultural, multinacional, global, né? Então a gente tem muitas oportunidades de crescimento para as pessoas, tanto aqui dentro do Brasil, da América Latina, mas também oportunidades para que elas desenvolvam sua carreira fora daqui ou não necessariamente fora daqui, né, mas também compartilhando conhecimentos e contatos com pessoas de fora, o que é uma coisa muito atrativa também, né, Christian? Sem dúvida, sem dúvida. A pessoa quer ser, hoje em dia, quer aprender e ser desafiada, ser exposta a diferentes culturas, né? Eu sei que agora, por exemplo, nos últimos 2 anos, a Valmet foi também selecionada como uma das melhores empresas para trabalhar, né? Também, mais uma vez, é claro que a gente fica feliz com o reconhecimento e tal, mas isso é o resultado, né, de todo o trabalho que é feito para que as pessoas se sintam bem, né? Também a gente recebeu a certificação LEED, né, que é uma certificação de eficiência energética e de meio ambiente dos nossos ambientes de trabalho. Então, toda a maneira como a gente trabalha e o nosso ambiente fisicamente, né, e também trabalha com resíduos, a parte de sustentabilidade é muito importante para nós. Também isso é um outro fator que motiva as pessoas a trabalhar num bom ambiente, um ambiente moderno, né, e sustentável. Que legal. Celso, você fez uma formação, né, de conselheiro consultivo profissional e hoje é membro de conselho de uma empresa, né? Me conta como é que você leva essas duas carreiras ao mesmo tempo, como é que você coordena teu tempo e dedicação? Não, então, é claro que minha função primordial é a função executiva, né? Eu sou executivo da Valmet e trabalho aí, mas eu iniciei um processo também de aprendizagem e de transição algum tempo atrás, para que eu possa também me desenvolver aí uma questão pessoal, né, na carreira de conselheiro de empresas num futuro próximo, né? Mesmo agora eu posso acumular funções em conselhos, talvez de 1 ou 2 empresas, mesmo sendo executivo da Valmet. Então, é uma área que me chama muita atenção, né, que eu gosto de me dedicar também. Eu já te falei que eu sou uma pessoa curiosa, né, que eu gosto de estudar. Então, essas coisas de governança corporativa, como trabalhar nesses pontos, né, ética, cultura, são coisas que me atraem demais e eu tenho me desenvolvido nesse campo, Christian. Que bacana. Então, quer dizer, no futuro próximo aí, é muito possível que a gente veja você aí como membro de outros conselhos. Sim, né? é a minha intenção. Que bacana. Bom, a gente comentou, o Celso comentou, né, que já perdeu as contas de quantas vezes foi para a Finlândia.
Toda vez que eu falo com o Celso, ele está num aeroporto de uma cidade ou de um país diferente, e eu sei, né, que essa rotina dele é extremamente desgastante. Como é que você faz para manter essa energia alta? Qual é a tua receita? O Christian, eu acho que a gente tem que sempre, bom, primeiro buscar manter a energia alta no trabalho, né, na tua rotina, que realmente é uma rotina pesada, né, em alguns momentos. Primeiro você tem que gostar do que você faz, né? Eu acho que a palavra primeira que me veio na cabeça é amor, né? Você tem que amar o que você faz, você tem que ter alinhamento de propósito, né? Eu falei antes de valores, de propósito. Se você não gosta do lugar onde você está, não tem como. Tua energia vai cair, né? Então, sem isso não tem, né? Então começa, esse é um ponto qualificador. Aí depois eu procuro manter sempre uma rotina, né, de prática de esportes, né? Então, quando tenho tempo, eu encaixo, mas você tem que encontrar esse tempo. Então, sua agenda tem que ser muito bem planejada e colocar esses eventos também na tua agenda, né? Eu acho que o cuidado pessoal e com a tua saúde, com, né, como que você se energiza, é uma parte importante até para você poder desempenhar a tua carreira. Eu pratico... vou na academia aí umas 2 vezes por semana. Eu gosto de jogar tênis. Então, de vez em quando faço um passeio de bike também, né? Eu gosto de fazer viagens. Esse ano eu tive com a minha esposa na Chapada dos Veadeiros, fazendo um passeio lá de bike. Então, a gente vai se virando por aí, né? Nado também. Quando eu era ainda jovem, né? Eu fazia natação. Depois, fiquei muito tempo sem cair numa piscina. Mas depois eu comecei a correr, aí comecei a ter lesões por conta da corrida e parei. Então, de vez em quando eu também nado, né? Para mim é uma facilidade, porque aí procuro fazer isso umas 2 vezes por semana também. Mas eu acho que é assim, Christian, com essas atividades, né? Praticar esportes. Eu gosto também de sair, né? Estar com a minha esposa e jantar fora, tomar um vinho. Acho que são momentos também que aí elevam o teu nível de energia. Que legal. Assim, quem não viaja tanto, né, talvez seja mais fácil encaixar na rotina a questão da atividade física, né? Mas e você, como é que você faz com tantas viagens? Você leva o tênis, nessa vez eu vou correr, a vez que vem eu vou... Levo comigo, né? E muitas vezes eu vou viajar até para a Europa só com uma malinha de mão, mas o tênis cabe ali, né? O tênis, uma camiseta e um calção, isso cabe. Você não vai fazer aquilo que você talvez mais goste de fazer, mas tem uma academia no hotel, ou vai correr na rua, né? Como é gostoso você sair numa cidade que você não conhece tão bem e dar uma caminhada, pelo menos lá fora, ou fazer uma corrida, né? Então, também é prazeroso fazer esse tipo de atividade quando está viajando. Que legal. Deixa algumas dicas, conselhos aí para os mais novos, Celso. Tem muita gente mais jovem aí, talvez uns 25, 30 anos, olhando, né, para o nosso programa e falando, puxa, também um dia quero ser CEO de uma grande empresa. O que se diria, assim, em poucas palavras, para esse grupo de pessoas? Uhum. Christian, eu acho que em primeiro lugar meio que eu toquei em vários dos pontos aqui, né, na nossa conversa. Mas eu acho que o primeiro ponto para mim é que é você gostar daquilo que você faz. Eu nunca planejei ter uma carreira assim, eu quero ser um presidente. Claro que eu gostaria de ser, mas não desenhei minha carreira para chegar nessa posição. Mas o alinhamento de propósito, o alinhamento de valores, né, gostar daquilo que você faz. Esse ponto aí é super importante, senão você não vai conseguir progredir. Eu acho que um outro ponto super importante, né, é a questão que eu também tratei aqui da curiosidade, querer aprender sempre. Então é alguma coisa que eu busco sempre. Estou fazendo agora, a gente falou aqui um pouco antes, né, do IMD, eu estou cursando agora o outro programa lá no IMD, né? Então agora em outubro estou indo lá para Lausanne, na Suíça, para fazer a segunda etapa desse programa. Fora outras coisas que eu estou fazendo também. Então, essa curiosidade e aprender sempre, né? Eu acho que terceiro ponto que eu posso levantar, Christian, é você ter exemplos, né? Ter assim, pessoas em que você se espelha em alguns aspectos, né? Tem algumas pessoas que são exemplares para você. Eu acho que isso vale muito, né? Então tem esse ter e o ser.
E aí você tem que ser, não ser essa pessoa, você tem que ser um exemplo, você tem que ser tipo, é o walk the talk, né? Então esse é o ser que eu quero me referir, é integridade. O ser é integridade, você tem que fazer aquilo que você fala, né? Se você não tiver essa integridade, você não vai ser um líder, né? Estamos aqui falando não de posições, né? Não estou falando de uma posição de poder, estou falando de como ser, de o que eu acho que é importante para uma pessoa ter uma posição de liderança. Então, para você ser um líder, você tem que ser a pessoa que você diz que é e seguir os valores que você postula. E talvez por último, claro que tem vários fatores, né, mas a resiliência. Então, não é todos os dias que você acorda e que você está 100%, mas você está ali, né, você é resiliente, tem que manter, né, e tocar para frente. Eu acho que ter esse pensamento positivo também, um mindset positivo, né, é importante, não se abater. É claro que todo mundo tem, existem problemas, existem momentos de abatimento, mas você ter esse pensamento, né, de seguir em frente. E eu falei de 4, né, que eu ia falar 4, mas eu acho que a gente conversou aqui de um quinto fator, que é esse, né, de você manter a tua energia num bom nível, você dá importância para você também ter esse balanço, esse equilíbrio na tua vida. Eu acho que trabalhando e gostando do trabalho que você faz, mas também tendo momentos fora do trabalho, fazendo aquilo que você gosta com teus amigos também, e não separar tanto esses mundos, né? Aqui é mundo do trabalho, ali é mundo fora do trabalho, porque esses mundos, cada vez mais eles se misturam, né? Mas fazer as coisas que você gosta também, os esportes, ou seja o que for, né? Viagens, ter um tempo para isso também, reservar um tempo para você. Muito legal, Celso. Antes de a gente terminar aqui, eu não posso deixar de perguntar, né? E de bibliografia. O que você está lendo? Que livros você indica? Vou até tomar nota aqui, porque é sempre uma oportunidade de aprender com quem sabe, né? Obrigado, Cristian. Mas não, eu acho que você já deve ter muitas dicas aí. Não, mas olha que eu anoto tudo. Você sabe que às vezes eu vou assistir os episódios, né? E daí quando chega na parte das dicas lá, eu já pego a caneta e anoto. Tô fazendo um buffer ali de literaturas interessantes. Então, eu tô fazendo, a gente falou de cursos, né? Eu tô fazendo um programa também que se chama Lideranças Virtuosas, que é com o professor Alexandre de Micheli e a Ângela Donagem. Então, são encontros fantásticos, assim, a gente lê livros ou as resenhas que ele prepara e discute isso num grupo, né? Então, eu tenho alguns livros que a gente tem lido lá. Então, agora eu tô lendo um livro que se chama O Coração do Negócio, né? E ele foi escrito pelo Hubert Joly, que ele é um ex-presidente da Best Buy, mas ele transformou a empresa, né, com uma gestão humanizada. Então é um livro muito legal, cara, que traz umas ideias super bacanas, assim, de como isso é importante, né? E essa ideia da centralidade das pessoas numa organização. Acho que outros livros também que eu gosto de ler, ou que eu gostei, que eu li aí nos últimos tempos, alguns livros do Simon Sinek, né, que é aquele... são 2 livros aí que eu li recentemente, mas também que tratam dessa questão muito do propósito, né? O Comece pelo Porquê, né? E o outro livro, o Jogo Infinito, né? Mostrando que não tem linha de chegada, né? Então isso é um processo, né? A gente está sempre evoluindo e sempre fazendo as coisas e com essa mentalidade de crescimento. Então esse livro traz ideias sobre isso, né? Sobre o teu mindset e como ter esse mindset infinito versus, né, um mindset de ponto de chegada, um mindset finito. Então eu ficaria com essas sugestões, Christian. Sensacional, sensacional. Bom, Celso, foi um prazer mais uma vez falar com você, aprender contigo, né? Um executivo que eu admiro muito aí, tenho a oportunidade de conhecer há quase uma década. Pessoal, é assim, vamos chegando ao final desse episódio da NAB Talks. Se você gostou do conteúdo, curta, compartilhe e assine o canal. Se quiser falar sobre recrutamento executivo e desenvolvimento de lideranças, entre em contato conosco.
Até a próxima semana com o próximo NAB Talks.